Oi pessoal, a gente é do canal História ou Barbárie, eu sou a Daiane. Eu sou o Gladson. Eu sou o Daniel. E hoje a gente vai conversar com vocês sobre a história da sala de aula. E aí eu começo perguntando pra você, porque todo mundo já foi aluno na vida, não é mesmo? Esse formato de sala de aula, né? Sentadinho, fileira, professor lá na frente, horário pra sair, isso tá dando certo? É legal? Você gostou? Você gosta desse formato de sala de aula? E você acha que a escola, ela sempre foi assim? Será que ela já foi diferente? Então, você já pensou... Você já própria... Que cacete! Você já parou pra pensar quando que ela começou a ser do jeito que a gente conhece hoje em dia? E por quê, né? E por quê? Por que ela se estruturou dessa forma? E também, além da gente então conhecer essa história da sala de aula, de por que ela é assim e tudo mais, a gente também vai, né, consequentemente nesse vídeo discutir, será que essa escola tem que ser assim para sempre, essa sala de aula, ou a gente pode buscar outras formas, outras ideias, né, de sala de aula? Então acho que é um vídeo bem interessante, do interesse de todo mundo. Vem com a gente. Antes de começar esse vídeo, né, não podemos esquecer de falar o que pra vocês, vocês já sabem, né? Curte esse vídeo. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E claro, compartilha aí, né, com a família, joga lá no grupão do Zap, né? Compartilha com aquele amigo que não gosta muito de história, enfim, né? Joga pra galera aí, pra galera aprender mais. Isso, vamos disseminar conhecimento, né, gente? Porque de Exatamente. fake news esse Brasil já tá cheio, não é Exatamente. mesmo? Então é isso aí, galera. Bom, para entender essa sala de aula e como que ela surge, a gente tem que falar sobre o quê? Uma palavrinha que os historiadores, os professores de história adoram, que é o contexto. Né? Ou seja, entender o que estava acontecendo naquela sociedade para que se desenvolva, então, essa sala de aula que a gente conhece. Né? Primeiro, é importante a gente dizer que essa sala de aula ela é datada, né? Ela vem de uma época que seria ali entre o final do século XVIII e o começo do século XIX. Nesse momento, a Europa passa por eventos bastante marcantes: Revolução Francesa, Revolução Industrial e o Iluminismo. E todos esses três episódios vão estar totalmente ligados com a invenção dessa sala de aula que a gente conhece. Né? Porque não é natural essa sala de aula, ela é uma invenção desse momento histórico. E além disso, né, a escola também ela surge pela demanda do Iluminismo. Também. Né? E a Revolução Francesa vai ser um momento importante porque vai acelerar o processo de implementação da escola pública, gratuita. Então você tem a massa, né? Esse é uma coisa nova do século XIX, especialmente. Essa massa na cidade, e aí você começa a ter um problema, que é o que vamos fazer, né? De que formas vamos controlar essa massa. E também a questão do trabalho, né? Sim. Que você precisava, então, de trabalhadores domesticados, trabalhadores controláveis. Lembrando que a gente já fez um vídeo falando um pouco sobre isso. A gente vai deixar o link aí embaixo. Aparecer aqui em algum lugar. Isso. Sobre justamente esse tema da questão do trabalho na Revolução Industrial. Nas fábricas, né? Então é uma sociedade nova que está surgindo, que precisa de uma escola nova também. Né? Então vão se ter vários pensadores tentando alguma forma de adaptar essa escola a essa nova realidade. Sim. No início, né, desse processo de mudança, não se pensa na escola com os olhos que a gente tem hoje. Sim. De como educar, de como emancipar. Não é essa a preocupação. É usar a pedagogia, usar o ambiente escolar como uma ferramenta a mais de controle e disciplina. Bom, acho que só para localizar, é interessante de citar, né, os primeiros países europeus que começam a ter essa preocupação de uma educação primária, de uma educação mais abrangente, não necessariamente ainda gratuita, né? Isso vai ser uma universal ainda não, isso vai ser um processo e tal, mas a gente tem ali então a Áustria, a Prússia, depois a França, a Inglaterra, né? Dentro disso a gente também tem, acho que é legal citar, a gente falou do Iluminismo, né? E o Iluminismo, muitos autores e muitos filósofos e iluministas vão também pensar na educação, né? E eu acho que é legal a gente citar aqui o Kant. É sempre bom lembrar que ele foi um dos iluministas mais importantes, né? Escreveu muito texto sobre isso, aquele famoso texto que é Esclarecimento, e ele é o cara que defendia essa ideia de iluminar a sociedade, né? Trazer o conhecimento. E quando ele vai escrever sobre educação, é interessante que na concepção dele, a educação primária ela deve servir para disciplinar.
né? Então a educação vem como uma forma de disciplina, né, dessas crianças que estão ali para serem educadas. Então isso é uma coisa muito doida, né? Porque a princípio isso parece contraditório, né? Então tipo, não é uma educação para emancipar como a gente pensa hoje em dia, né? O pensamento crítico. Não, é para disciplinar aquelas crianças. Então dentro daquele contexto, né, isso fazia todo sentido na cabeça do Kant. Porque ainda nesse período a gente não tem uma preocupação em uma educação voltada para crianças, né? Ela é vista como um adulto menor. Sim. E ela tem que ser tratada com ela, tem que se encaixar no mundo adulto. E a escola é que vai fazer esse processo. Exatamente. Não existe essa diferenciação de infância que a gente tem hoje. Isso, bem importante. Bom, e aí outro nome dentro dessa ideia de pensar a educação é um cara muito importante, né, o inglês chamado Lancaster, Joseph Lancaster, e que ele vai ser um dos caras que vai criar uma escola, um método, né, e essa escola vai se difundir. E vai se difundir por muito tempo, né? Isso. Por muito tempo e por muitos lugares. Então vai se difundir pela Europa e pela América, o sistema que ele vai criar, né, de educação. E apesar de ele ter sido suplantado por outros sistemas, a gente vai notar que tem continuidades até os nossos dias. Calma, já chegamos lá. O que é bem maluco, né? Pensar que essas ideias do final do século XVIII vão chegar até hoje. O Lancaster é muito interessante porque como a gente estava falando, né, desse momento da Revolução Industrial e como que ela vai ser importante para o surgimento da sala de aula, e é bem isso, a forma como ele entende, né, a sala de aula é muito fábrica, né? Você vê essa coisa da linha de produção de fábrica e de um aparelho fabril mesmo ali na escola, né? Essa questão do controle, da disciplina, do horário, da divisão de tarefas, né, que é uma característica do processo fabril, né, também vai ser trazido para a escola, né, que ele usa o papel dos monitores. Exato. Isso é uma coisa muito importante, porque toda fábrica, né, ela vai ter aquele vigia, o supervisor, que é o supervisor, né, que aliás também existe até hoje. E se não existe, tem uma câmera lá filmando a galera. Né? Então, o Lancaster, no sistema dele, ele vai criar um sistema onde você tem até centenas de alunos por sala, você pode ter, porque você tem os monitores, esse supervisor, né? A gente vai pôr a imagem, né? Pra vocês verem que é uma imagem bem interessante, que a gente vê que tinha um tablado, então, né? Ou seja, o professor ficava numa posição maior, mais alta, onde ele podia ter uma visão total da sala de aula do que estava acontecendo. Você tem as fileiras, e aí é legal porque tem documentos que mostram os espaços, exatamente, né? Os espaços que cada aluno tinha, em torno de 30 centímetros que você tinha, né? E aí eu fico pensando também, já fazendo esses paralelos, né? Em até que ponto isso mudou. Vocês acham que a sala de vocês é cheia? Né, tem pior. Tem pior, e a gente é uma constante luta de nós, educadores, enfim, e é uma luta que a sociedade tem que abraçar também, que a gente sempre fala da importância do número de aluno, que é assim que se faz qualidade. Exato. Então a gente vê que essa coisa de salas lotadas não é uma coisa de agora, e que a gente tem que ficar fazendo essa resistência de dizer não, né? Porque volta e meia tem um aí querendo fazer beliche de sala de aula, assim, né? De carteira. E esse método Lancaster, ele veio nessa pegada também. Sim. Que eu preciso educar uma massa e eu não tenho professor suficiente para isso. Sim. E nem então espaço. E nem espaço. Né? Então é um método que você é econômico, né? Isso, barato. Ele é barato. Por isso também essa coisa da fábrica, né? Que é você otimizar com o que você tem, né? Então, e aí vinha a figura dos monitores, que era basicamente aqueles mais os alunos mais aplicados, assim, que, né, conseguiram aprender mais rápido, e esses alunos iam ajudar os colegas, então. Esse método do Lancaster também é interessante porque além de ter essa semelhança com a fábrica, você tinha também uma semelhança com a questão militar do exército, né? Ela era totalmente militarizada, no sentido assim, de você buscar uma disciplina, essa coisa da autoridade, você buscar essa obediência irrestrita, né? Que a pessoa ali obedece sem questionar. Hierarquia, exatamente. Então tinha toda uma hierarquia, né? E também, já fazendo essas pinceladas com o presente, a gente ainda, né, vê muito isso ou não, né? Eu me recordo, assim... algumas vezes eu já ouvi assim: veste a farda, professora, veste a farda. Ou, né, não mostra os dentes, não mostra os dentes. Você tem que começar rígida no começo. É uma guerra nós contra eles, né? Como se não fosse um Exato, todo, né? como se a gente não tivesse, né, no mesmo barco, e pra gente conseguir o ensino-aprendizado, a gente tem que ter essa... E não, essa coisa de que... né? Cara, isso ainda tá muito presente, né? Essa ideia de que é como se fosse um quartel, né?
E os alunos, assim, não podem questionar ou sair daquele script que a gente imagina que já... E é engraçado que tem gente defendendo polícia dentro da sala de aula, né? Nossa. Militarizar a escola, como se a solução fosse essa, né? Quer dizer, os caras estão fazendo século XIX e a gente não deu certo. E a gente está tentando, em alguns lugares, refazer algo que não deu certo. Mas enfim. E como se fosse uma coisa super moderna, né? Muito moderna. Sim, muito moderna, 1800. É bem isso. Bom, e falando, né, piada, mas é triste, enfim, vale lembrar também que toda essa discussão, né, o Foucault já trouxe ela também, né, a nossa fonte principal não é o Foucault, mas o Vigiar e Punir, ele explica bem e faz essas comparações de maneira muito interessante, né? Sim. Então ele pega lá a fábrica, a prisão e a escola, né, e tenta ali mostrar como elas vão surgir mais ou menos na mesma época, e como a gente vai ver justamente, né, a escola dessa maneira, tipo, um lugar da disciplina, de socializar os corpos, né? É muito interessante se você para pensar, né, essa questão do uniforme, Sim. né, essa questão então do horário do sinal, né, o sinal, horário para entrar, para sair, para o lanche, a construção, né? Sim. A construção. Tem algumas escolas assim que isso é muito mais visível, né, que para o aluno entrar ou sair, ou mesmo para o professor, né, ele tem que passar necessariamente pela sala da direção, ou seja, vão ver, né, tem várias pessoas ali te vigiando. Então, é muito legal a gente pensar nessas similaridades entre a escola, a cadeia e a fábrica. Olha só que interessante. É triste, né? Isso. É super triste, né, mas como é presente ainda, isso que é o mais bizarro, isso que me deixa inconformada, né? E claro que o Lancaster foi um dos grandes nomes que criou essa escola, né, que pensou a escola dessa maneira, mas não foi o único, né? Então você havia outros pensadores também tendo ideias de como fazer essa escola, né, para o maior número de pessoas possíveis naquele momento histórico. Porque uma das críticas que vai durar bastante esse método Lancaster, né? Mas em meados do século XIX e tal, começa a cair em desuso. E uma das críticas que vai se ter a esse método é justamente o papel meio que secundário do professor, né? Porque ele colocava muito ênfase nos monitores e muitas vezes esses monitores não tinham qualificação para isso, né? Então vai ter bastante crítica em relação. E as elites já vinham com desconfiança você promoveu o ensino de massas, né? Do populacho. E daí essa massa se auto-educando, porque quando o monitor educa o outro, isso cria uma horizontalidade não prevista. Exato. Então isso começa a ser visto com mais desconfiança ainda. Sim. Então, apesar do método Lancaster se aproximar muito da lógica industrial que permeava essa sociedade, né, ele foi meio tangenciado porque ele dava uma liberdade que não foi calculada. Ainda mais quando começa, a partir de meados de 19, um pouco pra frente, a ficar intensa essa questão das greves, né? O movimento sindical começa a se fortalecer, o movimento operário. E aí, nesse momento, o método Lancaster começa a ser mais ainda criticado, dizendo, olha, acho que vamos procurar outras formas, que essa daí também vão ter casos de líderes que são formados pelo método Lancaster. Exatamente. Com certeza. Então isso que é interessante também, as resistências, né? Claro. Que esse método, embora ele tenha essa ideia de socializar, de domesticar os corpos, mas a resistência ela sempre vai existir. Sim. Exato. Bom, e aí a gente vai ver uma ideia de outros métodos, outros tipos de escola, onde o professor ganha, né, um poder muito maior. Né? É só o professor e os alunos. Né? E o professor como quase um deus. Isso. Né? Ele como única fonte de poder, né? Porque enquanto no método Lancaster você tinha uma relativa divisão de tarefas junto aos monitores, porque você tinha centenas de alunos, então tinha uma delegação de poderes do professor em relação a esses monitores. Com a atualização desses métodos, né, você começa a ter uma centralização maior na figura do professor, exatamente num contexto em que o Estado está mais centralizado, chegando a esse patamar de que mesmo ele não presente, ele é o poder na sala. E já entra no contexto da construção dos nacionalismos, né? Também, isso também tem a ver um pouco com isso, porque você tem Alemanha e Itália se formando, né? A Prússia, né, ela se desfaz, então você está na formação de várias nações, e o professor ele vai ser responsável por criar essa identidade nacional. Né? Então, tipo, você tinha assim, regiões onde falava-se várias línguas. Não pode, agora tem que falar essa língua porque essa é a língua nacional. Então você vai começar... Essa é a certa, as outras são erradas. Exato. E é também o momento que o professor começa a se especializar. Então é um momento que vai mudar um pouco essa lógica, porém, a disciplina tá lá.
né? A ideia de manter os corpos e educar as crianças para os corpos continuarem dóceis, ela se mantém, ela nunca acaba. Tá aqui. Né? Aliás, ela está aqui até hoje. Né? Mas sim, muda-se os métodos, mas a ideia da escola ela meio que permanece igual. Só que tem umas mudanças interessantes, como alguns pensadores que vão criar o pátio da escola, porque as escolas não tinham pátio, né? E aí se cria o pátio. E a ideia do pátio é fantástica, né? Porque você vai dar mais liberdade para os alunos, certo? Não. A ideia do pátio, né? Gente, sabe o que? Até o pátio foi pensado, pessoal. Nem o pátio é gratuito. Tudo é história e tudo é construído, pessoal. E se a gente recuperar Construído nos dois Foucault, sentidos. recuperando Foucault, esse pátiozinho aí lembra aquele banho de sol. Porque o pátio, ele cria uma ideia de interiorizar a disciplina. É uma liberdade assistida. Né? Então, a criança calculava-se até plantar, né, árvores, frutas e tal, para criar na criança o senso de propriedade privada. Porque tem fruta no pátio, mas não pode pegar, não é sua. Nos métodos anteriores, se o aluno fosse educado e levasse não fosse testado dentro do ambiente escolar, ele ia testar isso lá fora. Sim. E os professores não iam saber. O pátio é um teste, é um local de teste. Então a gente ensinou, agora solta os bichinhos, vamos ver o que eles fazem. Aprenderam mesmo. E claro que tem gente supervisionando, né, as crianças para perceber se ela está fazendo algo errado ou não. Isso é sensacional. Porque é uma evolução da disciplina. Enquanto você teria lá os monitores para fazer esse papel, né, com o Lancaster, agora esse processo está interiorizado. A criança não faz mais qualquer coisa errada porque ela pode ser que estejam me olhando. Então ela começa a se autocensurar e se autocontrolar. Né? Que lembra um pouco aquele nosso vídeo que a gente fez sobre o processo civilizador. Com certeza. Né? Que a gente vai colocar o link aqui também. Bom, e aí, né, dentro dessas mudanças do século XIX, né, contra aquela ideia do Lancaster, você vai ter, por exemplo, essa preocupação do ensinar para a vida também, né? E aí começa a preocupação com o conhecimento mais profundo, porque o Lancaster era basicamente ler, escrever e fazer cálculo, né? E era uma educação laica, então não dava... O que estão querendo retomar ultimamente, né? Pessoal, só matemática e português que importa. E agora esse pessoal vai começar a pensar para além disso, né? Bom, pessoal, então a gente viu, né, no decorrer desse vídeo, que a sala de aula, então, ela é construída, ela surge num determinado momento e por um determinado motivo, né? Que ao longo do tempo ela vai passar por mudanças, mas é interessante a gente ver como as permanências, elas estão aí até hoje, né? E eu acho isso lamentável, assim, né? Mas a gente vê muito isso, né? Como a gente foi pincelando durante o vídeo, mas essa ideia de que muitos entendem ainda que os alunos, né, têm que ser domesticados e corpos dóceis, especialmente essa coisa de ser fileiro um atrás do outro, né, o professor ali na frente, controle, vigiar, esse sistema de punição, recompensa e punição, né, que são as notas, aí você tem lá o livro-ata, você tem a suspensão. Então, essa estrutura da escola, da sala de aula, ela, na verdade, ela está muito aí, muito presente ainda, né, no nosso dia a dia, assim. E o que contribui para o empobrecimento do ensino, né? Claro. A gente tem uma escola em defasagem com a sua época. Com certeza, porque a gente, né, alguém já disse isso, não fui eu, né? A escola do século XIX, o professor do século XX, os alunos do século XXI, né? Exato. E aí você cria esse grande problema na educação, não só na pública, na escola privada também. Então, tem vários problemas que envolvem educação hoje, né? E por quê? Porque a escola é uma escola do século XIX, né? Então, tipo, ela não mudou, ela não se atualizou. Agora a questão é possível mudar? E aí a gente queria deixar como dica, né, dica cultural do canal, tem um documentário muito legal chamado Educação Proibida, de 2012. Tem já para você assistir online, né, no YouTube, né? Tem no YouTube em português, né? Então vale muito a pena assistir porque esse é um documentário recente, né, feito recentemente, e vai mostrar outras formas de educação na América Latina. Pertinho da gente aqui, né, pra gente ver como é possível sim a gente ter novas maneiras, novas salas de aula, novas maneiras de ensinar, de aprender, de entender o conhecimento. Então a gente deixa essa dica aí, não deixem de assistir, tanto você professor, você aluno, né? Porque a gente precisa pensar nisso. Sim, né? É legal que no documentário, né, eles vão ir para essas escolas, que são escolas que a gente considera completamente diferentes, né?
não foge do padrão, e vão mostrar como ela funciona, né? Quer dizer, funciona. E como né? possível, Como né? é possível. Como... Porque essas novas concepções de escola não é sentar em grupo, não é fazer círculo na sala, é uma nova forma de pensar a estrutura escolar. Totalmente. Exato. Bom, e antes de a gente terminar, é sempre bom lembrar que a gente fez esse vídeo baseado em uma bibliografia, né? O Foucault, com Vigiar e Punir, que é o grande clássico, né, sobre esse assunto e tal. Mas o livro principal não foi esse. Isso, a gente usou o livro chamado A Invenção da Sala de Aula, né, que é da Inês Dussel e do Marcelo Caruso. É um livro bem interessante que ele faz um caminho, uma né, genealogia, a genealogia da sala de aula, né, desde dos jesuítas. A gente trabalhou um capítulo, né, mas o livro só um pedacinho. Recomendamos, é muito bom. E aí, para encerrar, pessoal, escreve aí pra gente o que vocês acharam, qual seria para você uma nova forma de sala de aula, uma nova forma de ensinar, de aprender, enfim, que ideias surgiram. A gente vai gostar muito de ler o que vocês estão pensando. E é isso, a gente gostou muito de fazer e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau!